Olá, eu sou a professora Alexandra, engenheira agrônoma, mestre e doutora na área de solos. Sou professora do Campo São Vicente. O assunto da nossa palestra é manejo e conservação do solo e da água. Bom, o que é manejar? Manejar é a forma de usar o solo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui algumas formas de utilizar o solo. A floresta é uma forma de uso do solo. As lavouras, as hortas, as pastagens, as hortas consorciadas com plantios florestais, que a gente chama de sistemas agroflorestais, também são formas de utilizar o solo. A integração lavoura-pecuária, que é quando eu tenho plantio de lavoura nas áreas de pastagem, com o objetivo de fertilizar essas áreas para o plantio das lavouras, e o resíduo desses nutrientes, desses fertilizantes, contribuem para a recuperação das pastagens que vão permanecer após a colheita dessas lavouras. Então, é uma forma de utilizar o solo também, uma forma de manejar. O sistema silvipastoris, que é quando eu tenho as pastagens, e renques ou linhas de árvores plantadas, que vão proporcionar sombreamento, a produção de madeira como uma segunda fonte de renda, um conforto térmico para os animais, mais sombra, proteção. Então, são formas também de manejar o solo, formas de usar. Os sistemas agrosilvipastoris, a diferença desse para o anterior é que no local onde a pastagem cresce, entre as linhas de árvores, de vez em quando se planta também a lavoura, com o objetivo de fornecer nutrientes para que esses grãos cresçam e produzam, e essa renda extra pague todos os custos e os resíduos de nutrientes que permanecem recuperem essa pastagem, proporcione um crescimento de massa bem interessante, com uma qualidade nutricional que vai proporcionar um maior ganho de peso dos animais. Então, também é uma opção para se utilizar, para se manejar a área. Todas essas formas que eu mostrei aqui para vocês são formas de manejar. Algumas formas a gente tem as culturas de forma mais adensada, protegendo mais a superfície do solo. Em outras formas, a gente tem, em alguns momentos, o solo mais exposto. Então, para que a gente entenda como manejar o solo e, por consequência, manejar a água, uma dica eu já deixo aqui para vocês. Quanto mais coberto for a superfície do solo, quanto mais massa, mais planta fechando, mais protegido esse solo vai estar. Então, toda a chuva que cair nesse local vai infiltrar e, por consequência, vai abastecer o lençol freático e vai cuidar da qualidade da água. Tem formas de utilizar o solo que são aquelas que degradam, que expõem, como a mineração. Eu também poderia citar aqui a construção civil. São formas pontuais, onde a gente tem uma retirada da superfície da camada protetora do solo, e no caso da mineração, a gente tem toda uma escavação que faz com que essa quantidade de solo seja retirada e seja levada para um outro local. Então, tem uma degradação em toda a região ambiental muito grande. A gente vai se organizar para conversar sobre as formas de conservar o solo e a água dentro daquelas que a gente utiliza na agricultura, tá? A mineração é apenas para dizer que o solo poderia ser usado de uma outra maneira, mas não será o nosso foco aqui. Bom, nós temos alguns solos, algumas áreas que requerem mais cuidados para que a gente possa conservar. Então, as áreas mais sensíveis, como os solos arenosos, como os relevos mais acidentados, que são as áreas que têm uma declividade maior, elas requerem mais cuidados, mais proteção. Então, sempre que eu encontrar áreas como essas, com declividade, com uma textura mais arenosa, e esse relevo, né, bem propício, que dificulta a infiltração da água, eu tenho que me atentar que a presença de plantas nesse cenário é de extrema importância. Então, a escolha do manejo
que eu vou adotar, que eu vou aderir para cada área, também tem que estar relacionada com a capacidade que essa área tem de suportar aquele uso. Se eu tenho uma área frágil, fácil de se instalar erosões nela, eu preciso ter cultivos perenes, cultivos que são permanentes, que não exponham o solo, que amarrem, que protejam. Então, nós temos aqui 4 situações de áreas frágeis, onde a gente já percebe a presença de erosão, a presença de crateras, mais conhecidas como vossorocas. Temos também aqui, áreas suscetíveis à erosão, que a camada do solo foi arrastada pela ação da chuva, da declividade, né, da própria gravidade. Temos aqui também nessa foto de baixo um problema instalado. Então, esse solo está me pedindo mais plantas, mais vegetação, para que essas partículas elas não sejam arrastadas pela força da água da chuva. Então, toda ação que eu fizer na área que aumente a quantidade de água que vai infiltrar, eu estou cuidando do meu solo por consequência da qualidade da água que infiltra nele. Então, na sequência, a gente vai ver algumas práticas que podem ser utilizadas para que a gente proteja mais os nossos solos e a gente não se depare, não encontre situações como essas que vocês estão vendo aqui na foto. Então, a presença da mata nas beiras do rio, nas bordas, no topo de morro, elas têm uma função de amortecer o impacto da chuva, de segurar o solo, as raízes de amarrar, de aumentar a infiltração. Então, uma sequência de ações que favorecem a permanência da capacidade produtiva daquele solo. Então, para cada área, a gente deve destinar um manejo que aquela área tolere, que aquela área suporte, certo? Então, mais um exemplo aqui de uma condição, de uma forma de manejar o solo que não está adequada para essa condição. Então, aonde estão plantando aqui nessa borda, deveria estar presente uma vegetação, uma floresta nativa, para preservar, para evitar que esse solo desça e provoque esse assoreamento que a gente está vendo aqui, dentro do leito do rio. Nós temos aqui 2 áreas, as 2 com lavouras. Então, o uso, o manejo que está se dando é com plantio de culturas de ciclo rápido, a gente chama isso de culturas anuais. Nós temos a primeira área, que é uma área aparentemente bem cuidada, preservada, e a gente percebe que entre as linhas do milho tem resíduos de palha das culturas anteriores. Essa palhada, esses resíduos têm uma função muito importante na conservação do solo, na preservação da qualidade dessa área. Nessa lavoura ao lado, a gente percebe que entre as linhas a gente não tem nenhuma proteção, o solo fica exposto. E dessa forma, fica muito mais fácil da chuva conseguir arrastar as partículas, e estando essa área com uma certa declividade, a tendência da água é caminhar para as partes mais baixas. E à medida que ela não encontra nenhum obstáculo, não tem os resíduos ali na superfície para que ela entre em atrito e perca velocidade, ela tem uma superfície lisa, plana. Então, ela vai ganhando uma velocidade e ela vai ganhando força. Quanto mais força ela ganha, mais partículas de solo ela arrasta. E aí, esse arraste a cada chuva vai provocando uma perda de solo muito grande. E essa camada que é transportada é a camada mais fértil do solo. Então, eu já informo aqui para vocês que a primeira camada do solo é a camada mais fértil. E todas as práticas que a gente puder adotar para aumentar a infiltração de água no solo e não permitir que resíduos de solo sejam transportados na enxurrada com a água da chuva, a gente deve fazer, tá? Para manter a capacidade produtiva do nosso solo. Temos aqui uma foto que destaca uma situação com vários erros, né? Nós temos aqui uma área de pastagem, um relevo acidentado e uma parte mais plana. Nesse relevo aqui acidentado, a gente teve um desmatamento ao longo dos anos que fez com que essa área já ficasse muito exposta. E aí a chuva, dificilmente que cai aqui nessa superfície, ela vai se infiltrar. A tendência dela é escorrer. E aí, um detalhe que agrava ainda mais a situação é que a gente não tem uma vegetação maciça para reduzir a velocidade dessa água. Pelo contrário, nós temos máquinas aqui, o trator gradeando
todo esse pasto no sentido do declive, ou seja, ele está ainda reduzindo essa ação, essa prática de gradear, está ainda deixando a superfície do solo muito mais exposta. Se vier uma chuva nos próximos dias, o arraste de solo aqui vai ser muito grande. E todo esse solo vai descer e vai se depositar nessa parte aqui mais plana, mais baixa. E essa parte que perdeu o solo, ela vai se tornando cada vez mais pobre, cada vez menos fértil, cada vez com uma capacidade de infiltrar água menor. Então, todas as áreas onde a água tende a passar mais rapidamente, é preciso ter plantas, é preciso ter resíduos, ter uma cobertura que não permita que a água alcance uma velocidade grande e possa causar estragos nessa área. Impactos causados pelas práticas no solo. A irrigação, quando ela está em excesso, ela está mal planejada, mal regulada, esse excesso de água, ele pode provocar uma erosão, ele pode provocar um arraste de solo na superfície, ele pode arrastar semente, pode arrastar fertilizante, isso é um problema. A aração, que é essa prática que a gente acabou de ver, é quando eu tenho o trator acoplado a um implemento agrícola capaz de revolver o solo. Quando se pratica essa ação, o intuito é revolver, descompactar, aerar. Só que se essa prática ela for adotada em solos com um grande declive, esse solo fica muito solto, ele fica muito apto a ser transportado. Então, precisa se escolher a época do ano em que vá realizar esse tipo de prática para que você não deixe o solo tão exposto à ação das chuvas. E a outra questão é que a aração, ela sempre corta camadas, ela sempre corta torrões, ela destrói uma parte da estrutura do solo. Então, quanto mais vezes eu passo a grade, o implemento, o arado, cortando o meu solo, eu vou destruindo a organização dele, a estrutura. Eu vou, perdão, eu vou reduzindo os teores de matéria orgânica, diminuindo a vida microbiana e reduzindo a capacidade de infiltrar. Porque eu estou expondo uma parte que estava submersa à ação da chuva, do sol, e eu estou quebrando blocos de terra em partes muito menores. E além de estar compactando uma certa profundidade, que é onde esse implemento encosta ao fazer o movimento de revolver. Então, a aração ela tem a sua vantagem de descompactar essa camada superficial, mas o excesso de arações destrói a estrutura do solo e tende a compactar a camada onde o implemento encosta ao passar revolvendo. A gente chama essa camada de pé de grade. Então, é preciso ter muito cuidado e é preciso que se planeje muito essas práticas numa área para que a gente não degrade, para que a gente consiga manter a capacidade produtiva do solo. Quando a gente fala em desmatamento, a gente está tirando a camada protetora da superfície do solo. Quanto mais fechada é uma mata, mais ela protege o solo. Quanto menor é o tamanho das culturas e mais espaçadas estão umas plantas das outras, menor é a proteção que essa cultura oferece para o solo. Então, para áreas mais sensíveis, eu preciso adotar sistemas de plantio, ou reflorestar, ou a própria mata, para que eu mantenha essas condições produtivas ali daquele solo. Então, o desmatamento ele é bastante impactante na capacidade do solo. A mineração, como a gente já comentou, ela também retira uma camada muito profunda, ela interfere em toda a capacidade daquele solo de voltar a produzir, porque você tira a parte que é onde as plantas conseguem crescer, e você deixa uma camada que não é uma camada que contém nutrientes para as plantas, é uma camada que não tem vida microbiana, é uma camada mais ácida, mais pobre. Então, a mineração traz esses problemas. E a construção civil, ela traz um problema de reduzir as áreas de abastecimento do lençol. Como assim? À medida que eu tenho um asfaltamento de uma avenida, eu tenho uma calçada sendo cimentada, eu estou reduzindo os pontos onde a água poderia infiltrar nesse município, nessa cidade. Então, essa água, a tendência é que ela escoe superficialmente
e ela vai para os pontos mais baixos da cidade, para a região mais próxima do rio, para os bairros mais baixos, e a tendência é alagar. Então, as enchentes que a gente sempre acompanha na mídia ao longo dos anos, elas são resultados da redução da capacidade de infiltrar a água dos solos ao longo desse processo de ampliar o número de ruas, de casas, de calçado, de pavimentar. Quando eu cimento todo o meu quintal, eu estou reduzindo essa capacidade de infiltrar. Então, quando chove, a tendência é que os bueiros não dê conta de toda essa água que está ali na superfície do solo. Erosão. Bom, o que é a erosão? A erosão é a forma que a gente tem de perder a capacidade produtiva dos nossos solos através do arraste de partículas. Então, o que é erosão? A definição é a seguinte: é o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas no solo, causado pela água da chuva e pelo vento. Se eu tivesse numa região onde tem geleiras, eu poderia incluir as geleiras também como um agente erosivo. Mas como nós estamos no Brasil, o que nós mais temos aqui de agentes causadores desse processo de transportar partículas seria principalmente a chuva e, em segundo local, o vento. Então, o vento, quando ele leva partículas de areia, partículas de argila, essas partículas tendem a atritar em tudo aquilo que elas encontram no caminho. Isso provoca um desgaste. Pode ser de rocha, pode ser de um paredão. Então, é uma forma de erodir, de degradar. Agora, a erosão que a gente mais tem problema é aquela que o excesso da água, buscando os pontos mais baixos do terreno, ela vai ganhando velocidade e a tendência é arrastar muitas partículas do solo. E como eu já comentei, quanto mais alto for um ponto, ou seja, quanto maior for a declividade, mais rápido essa água desce, mais força essa água tem para arrastar, para atritar na superfície do solo e conseguir transportar muitos sedimentos. Então, esses sedimentos, eles podem ser levados para a parte baixa do terreno, por isso as partes baixas sempre são mais férteis, porque elas recebem os resíduos da parte mais alta, mas também pode transportar essas partículas para o leito do rio, causando um assoreamento. Então, entre os tipos de erosão que nós temos a laminar, que é quando eu tenho uma remoção bastante uniforme da superfície. A erosão em sulco é quando eu já percebo canais, irregularidades na superfície do solo, pela concentração da enxurrada. A enxurrada já conseguiu construir um caminho por onde ela está passando. E a erosão em vossorocas são processos erosivos já muito intensos, muito acelerados, onde já se rasgou o solo, e é uma forma espetacular da erosão. Então, nós temos aqui um exemplo, na primeira foto de erosão laminar, que é aquela inicial, a erosão em sulco, que é aquela onde a água já construiu um caminho, e a erosão em vossoroca, quando eu já tenho a presença de crateras de tamanhos gigantescos e que com cada chuva elas se tornam cada vez maiores. Então, cada solo ele tem um limite máximo de possibilidade de uso. Tem áreas que eu não posso utilizar com culturas de porte baixo, culturas que eu colho a cada 4 meses e deixo o solo exposto e preciso cultivar outra, eu vou revolver, eu vou gradear. Não dá. Áreas planas com bastante argila, eu já consigo utilizar para aquilo que eu quiser. Agora, áreas com declividade, onde eu tenho um solo mais raso, onde eu tenho um solo com uma textura arenosa, onde eu tenho pouca matéria orgânica, eu tenho uma chance maior de ter solo sendo arrastado. Então, a presença de matéria orgânica, ela é como um agente que cimenta as partículas. Junto com a ação das argilas, a matéria orgânica serve para colar. Então, quem são os agentes que cimentam, que agregam e que colam o solo? Argila e matéria orgânica. Então, quando eu tiver uma situação de um solo mais arenoso, com baixo teor de matéria orgânica, esse solo é mais fácil de ser erodido, de ser transportado. Então, repetindo o fato de que cada solo tem um limite máximo de uso, eu tenho que me lembrar que as culturas certas devem estar nos locais certos. Então, as culturas de porte maior devem estar nas áreas mais sensíveis, porque são as culturas que mais protegem. O porte maior é aquele que mais protege.
é aquele porte que amortece o impacto da chuva, é aquele que preserva o solo, aquele que tem raízes mais profundas. Quando eu tenho uma área mais plana, mais argilosa, essa área me permite escolher o que eu quiser plantar. Desde floresta, a uma pastagem, a uma lavoura, a uma horta, o que eu tiver interesse. Então, a proteção oferecida pela cobertura, ela é máxima nas florestas e ela é mínima nas culturas anuais, como, por exemplo, um plantio de feijão, num plantio de arroz, num plantio de amendoim, de girassol, de milho, eu tenho o solo mais exposto. Enquanto que quando eu tenho por exemplo, um pomar, ou um sistema agroflorestal, ou um sistema silvipastoril, eu tenho a presença de árvores ajudando a preservar o meu solo. Então, a vegetação presente, qual que é a função dela? Reduzir a velocidade da água que corre naquela superfície. Então, quanto maior a vegetação e quanto mais densa, dificilmente essa água vai conseguir percorrer grandes distâncias. Quando eu tenho plantas pequenas, com o solo mais exposto, essa água ela não tem nenhum atrito, nenhum obstáculo, então ela ganha velocidade, ela passa por essa superfície e vai rasgando todo o perfil por onde ela passar. Então aqui a gente tem um exemplo disso. Formas de manejo do solo e as suas perdas. Aonde eu tenho maiores perdas de solo? Em que tipo de uso? Na mata, eu tenho até 4 quilos de solo por hectare por ano. Gente, só lembrando, 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Então, a cada 10 mil metros quadrados por ano, em uma mata, eu posso perder até 4 quilos de solo. Quando eu tenho uma pastagem, as perdas já são maiores. Até 700 quilos por hectare por ano de solo são perdidos. Já, por exemplo, num cafezal, chega a se perder 1.100 quilos por hectare por ano de solo. Já no plantio de algodão, a perda pode chegar a 38 mil quilos de solo por hectare a cada ano. Então, vocês percebem que quanto menor é o porte da planta, maior é a perda de solo. Então, as principais causas da degradação do solo e, por consequência, da água, porque quando a gente degrada o solo, a gente está degradando a água, porque perdeu a capacidade de filtrar essa água. Você misturou essa água com sedimentos suspensos, então aquela água barrenta que está descendo na enxurrada, ela está carregando o solo. Então, entre as práticas que mais causam degradação, eu tenho a monocultura, plantio de apenas um tipo de planta. Então, o plantio de soja, ele protege pouco a superfície de um solo. Se eu conseguir fazer um manejo, adotar um manejo onde eu consiga manter a superfície coberta com resíduos, eu já consigo preservar a qualidade do meu solo. Mas se esses resíduos se decompõem muito rapidamente e essa superfície fica exposta, eu preciso de vez em quando, entrar com algumas práticas que tragam mais matéria orgânica, que tragam mais resíduos para proteger, para manter meu solo produtivo. O desmatamento, acho que não tenho o que dizer, porque à medida que você tira todas as plantas da superfície de um solo, você expõe ele à ação da chuva. As queimadas seria a prática que eu poderia adotar que mais rapidamente eu destruiria o meu solo. Então, as queimadas é a maneira que se tem de degradar uma área mais rapidamente, é colocando fogo. Então, você destrói toda a matéria orgânica da superfície do solo, você vai destruir a capacidade do solo de se organizar em torrões, em ter os seus poros ali definidos para que a água se infiltre. Então, o solo queimado, ele tem, a partir daí, a sua argila toda dispersa. Os seus grãos, eles vão ficar soltos, não vai ter mais aquela capacidade de se ligar, de se colar que a matéria orgânica proporciona, porque o fogo, ele queima todo o carbono do solo, toda a matéria orgânica. Então, as queimadas é uma maneira muito rápida de destruir a capacidade produtiva do solo, ou seja, de não conservá-lo. Já a lixiviação é quando eu tenho a perda de nutrientes que são perdidos ao atravessar a parede do solo, ou seja, ao atravessar o perfil do solo. Então, quando eu tenho esse arraste de nutrientes, muitas vezes porque foi aplicada uma adubação em excesso,
eu tenho uma maneira de degradar a minha área e muito provavelmente contaminar o meu lençol, as minhas nascentes, porque essa água vai receber uma carga de nutrientes muito grande. Então, hoje, a gente tem em Mato Grosso água de vários municípios com teores elevados de nitrato, e esse nitrato ele é proveniente das adubações. Então, a lixiviação, que é o arraste desses nutrientes ao longo da parede do solo, que o termo correto é perfil, ele chega até as camadas mais profundas, né, do lençol. A erosão, como a gente já comentou, que é quando o solo fica exposto e essa camada superficial, que é a mais rica, ela é arrastada. Esse arraste provoca o assoreamento, que é o recebimento de partículas pelo leito dos rios, pelas partes mais baixas do terreno. Outra prática que também degrada o solo, o uso excessivo de produtos fitossanitários, de fertilizantes, e deixar o solo descoberto. Então, eu acabei de colher, se eu puder fazer uma espécie de integração, onde eu planto uma cultura e outra na sequência já vai crescendo para deixar esse solo coberto, seria o ideal. Quando isso não acontece, eu tenho meu solo muito exposto. E aí, quando eu me deparo com essas áreas degradadas, essa perda da capacidade produtiva do solo, eu preciso aderir algumas práticas para tentar recuperar. E aí que entra as práticas conservacionistas, que são as técnicas utilizadas para aumentar a resistência do solo, para ele ficar mais resistente à erosão e para diminuir as forças da chuva, dos agentes erosivos, do vento. Nós temos 3 tipos de práticas conservacionistas. As práticas conservacionistas vegetativas, que são aquelas que a gente utiliza uma planta para proteger o solo. São vários os tipos de práticas vegetativas, a gente vai ver agora quais são. Outras práticas conservacionistas são as edáficas, aquelas que eu modifico o solo, eu melhoro o solo, então eu melhoro o meu sistema de cultivo, melhorando minha fertilidade, as plantas vão crescer mais e fechar a superfície, dessa forma o solo ficará mais protegido. E as práticas mecânicas, as práticas conservacionistas mecânicas, são aquelas que eu utilizo uma máquina para construir uma estrutura, para que eu dê um destino para aquela água que passa ali na superfície, para que eu construa canais, para que eu construa bacias, para que eu abaule os cantos de uma estrada, para que a erosão não vá intensificando e piorando. Mas a gente vai ver agora cada uma dessas práticas conservacionistas. Bom, a primeira prática conservacionista vegetativa é o florestamento ou reflorestamento. Quando que eu vou utilizar? Quando eu perceber que aquela região tem uma declividade, como vocês estão vendo aqui, uma região com morro elevada, precisa receber espécies de grande porte, ou seja, floresta de volta. Então, eu devo reflorestar. Por quê? Pelo desenho aqui, fica claro a ação da floresta na proteção do solo. Essas árvores, elas vão receber o impacto da chuva, vão amortecer, essa água vai descer mais devagar e tende a infiltrar no solo e abastecer o lençol freático. Quando eu consigo fazer com que toda a água da chuva infiltre, eu não tenho erosão. Então, o florestamento ou reflorestamento, ele vai ser fundamental em áreas suscetíveis, em áreas frágeis, em regiões onde eu tenho muita declividade. Aqui, nós temos uma ilustração que deixa isso bem claro. O impacto da água sobre o solo acidentado. O que é um solo acidentado? É aquele solo que não é plano, é aquele solo que tem a movimentação do relevo, que tem uma topografia irregular. Então, o que acontece? A gente tem a presença de uma pequena mata no topo, essa mata favorece a infiltração de água até o lençol. E aí eu terei uma nascente jorrando água, provavelmente na maior parte do ano. Então, a presença dessas árvores tem uma relação direta com a infiltração de água, com o abastecimento das nascentes e com o nível dos córregos, né? O nível dos rios. Quando eu tenho uma situação onde a vegetação ela é retirada, o desmatamento nesses topos acontece, a gente vai ter a presença da chuva,
Só que numa situação mais delicada, haverá o arraste de partículas e vocês vão percebendo que no fundo do rio vai recebendo essa quantidade de partículas e o nível do rio vai subir. Por quê? O espaço que as pedras e as partículas estão ocupando agora era o espaço da água. Então a água sobe e aí ocorrem as inundações, ocorre o alagamento. Então o desmatamento fez com que reduzisse o quanto de água infiltra, reduzisse o que sai de água nas nascentes e impactou no leito do rio, reduzindo o espaço que antes havia para a água ocupar. Então, isso vai provocando uma série de desastres ambientais. Por consequência, eu terei menos água no lençol, menos água nas nascentes. Outra prática conservacionista vegetativa é manejar a pastagem para controlar a erosão. Como assim? Saber quantos animais eu posso colocar nessa área para que ela não entre num processo erosivo, para que esse animal não consuma toda a pastagem a ponto de rapar o pasto e deixar esse solo sem proteção. Então, o número de animais que eu coloco, a pastagem que eu utilizo, a declividade que eu tenho, essas decisões elas vão ser fundamentais para a qualidade da minha pastagem, para que eu tenha uma pastagem preservada ou com processos erosivos. Então, manter as pastagens com a aplicação dos nutrientes que o capim ao crescer tira é muito importante. Então, eu preciso repor nos pastos todos aqueles nutrientes que as plantas, quando crescem, retiram, porque isso vai provocar um esvaziamento de nutrientes nesse solo e, por consequência, uma degradação, porque as plantas daninhas, elas começam a invadir as áreas quando esse solo perdeu fertilidade, porque elas são mais competitivas, elas se desenvolvem muito bem em áreas mais ácidas, áreas mais pobres. Então, a presença de daninhas está me indicando que esse solo perdeu fertilidade e que eu preciso repor esses nutrientes de alguma forma. Então, hoje tem várias maneiras da gente repor nutrientes nas pastagens, e uma delas muito inovadora, que tem sido muito estudada, inclusive na Universidade em Rondonópolis, é a aplicação de cinza nas pastagens. Então, a cinza das olarias, as cinzas das indústrias, ela pode ser um excelente insumo para recuperar pastagens. E a gente poderia economizar de forma considerável com fertilizantes. Então, repor nutrientes, corrigir, rotacionar, tirar o gado dessa área na hora certa, colocar ele no momento certo, consorciar essa pastagem com leguminosas, que são plantas que fixam nitrogênio, que trazem mais fertilidade para o solo, evitar usar o fogo. Então, essa seria a maneira de preservar as pastagens. Outra prática conservacionista vegetativa são as plantas de cobertura, manter os resíduos na superfície do solo. Então, isso tem uma importância para amortecer o impacto da chuva, para reduzir a evaporação, para manter a temperatura do solo mais amena. Outra prática que a gente pode utilizar são as culturas em faixas. Quando eu não puder roçar toda a área, eu não puder plantar em toda a área, porque ela tem uma certa declividade, eu tenho a opção de plantar faixas de culturas que protegem menos e faixas de culturas que protegem mais. Dessa forma, eu vou reduzir um pouco o arraste de solo em superfície, a água que percorre na superfície. Porque à medida que eu tenho faixas de plantas de porte diferente, ao descer, essa água vai encontrar atritos e vai perder velocidade. Então, cultivar em faixas com culturas de portes diferentes é uma estratégia para reduzir o escoamento superficial. Outra prática que a gente pode adotar é usar plantas para funcionar como cordões de vegetação. Nessa imagem aqui, a gente vê plantas funcionando como cordão, mas na imagem abaixo isso fica muito mais claro, porque aqui você vê a ação da planta funcionando como uma barreira para evitar com que eu tenha essa água escorrendo na superfície, causando a erosão. Então, as plantas que eu vou escolher para poder usar nesses cordões vegetativos precisam ser plantas que não sejam hospedeiras de pragas,
precisam ser plantas que não se propaguem com tanta facilidade para não virar uma espécie de praga em toda a pastagem, em toda a minha área. Elas não podem ser hospedeiras, né? Elas não podem trazer para mim outros problemas. Elas têm que apenas funcionar como barreiras, como algo que ajuda a água a infiltrar mais no meu solo. Então, exemplos de plantas que a gente pode utilizar: cana-de-açúcar, o capim-napier, até erva cidreira. Então, a densidade, o número de faixas, a gente também decide. Se a minha declividade for maior, eu posso pôr várias linhas desse capim. Se a minha declividade é um pouco mais amena, uma linha muitas vezes é suficiente para conter essa ação das chuvas. Outra prática que contribui para a preservação do solo e, por consequência, da água, é alternar as capinas. A gente sabe que a capina ela é realizada para reduzir a competição com a planta principal. Então, o capim que cresce ali, ele está tirando nutrientes, ele está competindo, e a capina tem esse objetivo de tirar essa competição. Mas toda capina, tirando o capim, ela expõe o solo. Então, eu posso optar por capinar uma linha, outra linha não. Uma linha sim, uma linha não. Para que eu tenha um pouco de atrito, eu tenha um pouco de proteção e, ao mesmo tempo, eu não tenha perdas significativas na minha produtividade por ter um capim competindo. Então, é como se fosse um meio termo para que a gente preserve sem reduzir aquela quantidade que a gente quer colher. Então, aqui são exemplos: áreas capinadas, uma linha do milho capinada, outra linha sem capinar. Outra estratégia, quando é possível, roçar. Então, se for possível roçar o mato, aqui a gente está vendo uma foto com plantio de café. Então, a roçada do mato proporcionou resíduos na superfície, ainda tem as raízes ali no solo, né? A parte que foi roçada, ela ainda tem uma função em amarrar o solo, em proteger, e esses resíduos que foram jogados na superfície, a tendência deles também é proteger. E à medida que eles forem se decompondo, eles vão soltando nutrientes e eles vão liberando carbono, que tem uma função estruturante no solo, uma função agregante, uma função que reorganiza as partículas e permite uma maior infiltração. Então, a roçada do mato é uma prática conservacionista vegetativa. Quando couber o uso dela, deve ser adotada. Cobertura morta. Se eu tiver disponibilidade de coberturas mortas e eu conseguir transportar para uma determinada área, é uma prática que vai proteger aquela área que está recebendo essa cobertura. Mas se eu não tenho como transportar, visto que a minha área é muito grande, eu posso colocar uma planta que produza essa cobertura morta para mim. Eu posso utilizar, por exemplo, o herbicida para secar essas plantas e proporcionar na superfície do meu solo toda essa palhada que tem essa função protetora. Então, a cobertura morta, ela é muito interessante no solo, principalmente com culturas anuais, culturas mais rápidas, com o intuito de reduzir temperatura, amortecer o impacto da chuva, porque o impacto da chuva, muitas vezes, ele é tão grande que pode até compactar um solo, tá? Então, a cobertura morta é muito eficiente no controle da erosão, aumentando a infiltração, controlando ervas daninhas. Eu coloquei essa foto aqui, que mostra para a gente a diferença de temperatura que a gente tem num solo com uma presença de um capim mais denso, comparando com a temperatura, como que ela se eleva quando a área tem menos capim, quando ela tem menos massa, e como ela se eleva ainda mais quando o solo está exposto. Então, todo solo exposto atinge temperaturas tão elevadas que aceleram a evaporação da umidade que esse solo tem. E essa evaporação vai provocar uma redução do crescimento das plantas que estão presentes nele. Então, manter essa cobertura tem esse benefício de redução de evaporação também. Outra prática conservacionista vegetativa é o uso de quebra-vento, o uso de faixas de bordadura. E aqui nas fotos vocês estão vendo. As plantas podem funcionar para reduzir o vento
que tem uma ação tanto destruidora de estruturas, de telhados, como também de rasgar folhas das plantações, acelerar a transpiração das plantas, fazendo com que seque a umidade do solo mais rapidamente. Então, a presença de plantas fazendo bordadura são sempre muito positivas, inclusive até para reduzir a quantidade de doenças que podem ser transmitidas pelo vento. Então, as bordaduras, elas também têm essa função. É uma prática conservacionista muito interessante. E agora a gente vai para as práticas conservacionistas edáficas. O que seria edáficas? São aquelas que agem diretamente no solo, melhorando a fertilidade dele, para que ele responda em maior produtividade. Então, a calagem é uma prática onde se aplica o calcário, que é um pó, ou seja, uma rocha moída. A gente tem em várias cidades aqui de Mato Grosso essa rocha, e esse calcário é comercializado, né, em várias regiões. Então, a calagem é o ato de aplicar o calcário no solo para corrigir a acidez, porque todo solo degradado, ele é mais ácido, porque os primeiros elementos que vão embora são aqueles mais interessantes para a planta. E os que permanecem são aqueles cátions que não têm uma função na nutrição da planta e que, pelo contrário, ainda acabam restringindo o desenvolvimento radicular. Então, a calagem nos solos brasileiros, ela tem uma importância enorme em corrigir a acidez desses solos, neutralizar o alumínio que é tóxico, melhorando essa fertilidade, deixando naquele pH ideal onde os nutrientes serão absorvidos. A adubação química tem a função de repor nutrientes também que foram perdidos ao longo dos processos de formação do solo, ao longo dos cultivos que ocorreram nos últimos anos, e a adubação orgânica, que além de fornecer nutrientes, ela é também um condicionador do solo, porque o carbono que ela traz para o solo, ele tem funções na física do solo e na química do solo. Então, quanto mais matéria orgânica um solo tem, mais ele segura água, mais ele segura nutrientes. Então, a adubação orgânica, ela é a chave para a gente corrigir a química e a física do solo. Outra prática conservacionista edáfica é a adubação verde. A adubação verde é quando eu cultivo plantas com a intenção de cortá-las e deixá-las na superfície do solo, ou incorporar no solo. Então, eu posso ter várias plantas com finalidades diferentes. Eu posso ter plantas simplesmente para produzir uma massa, como vocês estão vendo aqui nessa foto. A gente tinha um plantio muito diverso aqui, com espécies diferentes, e essa vegetação foi roçada para que se produza uma cobertura morta na superfície desse solo. Então, aqui, a adubação verde tinha o objetivo de produzir essa matéria seca. Já aqui, nessas imagens, vocês estão vendo adubos verdes como o nabo forrageiro, que tem uma função muito importante em romper camadas mais compactadas. Vocês percebem que a raiz dele até se entortou ao tentar passar por uma barreira mais densa do solo, mas que conseguiu romper, porque a raiz continuou a crescer, ou seja, os canais que essa raiz construiu, eles vão permanecer depois da colheita, depois do encerramento dessa safra, e esses canais vão ter uma importância em infiltrar água no solo, em abastecer o lençol. Então, tem uma relação muito grande em recuperar a capacidade produtiva do solo. Eu tenho nessa foto aqui a crotalária. A crotalária, junto com a mucuna, que é a outra aqui do lado, são plantas que têm o objetivo de controlar pragas e doenças, ou seja, eu entro com essas plantas para que as doenças que estavam hospedando o milho, hospedando a soja, elas quebrem o ciclo delas. Porque agora eu coloquei uma cultura que não é hospedeira dessas pragas e dessas doenças. Então, essas plantas, elas têm esse tipo de função. E outro tipo de função interessante também é fixar o nitrogênio, que algumas plantas não conseguem fixar. Então, as leguminosas, em geral, conseguem fixar, assim como o feijão guandu, assim como o feijão de porco, que vocês estão vendo nessas fotos aqui abaixo. Ao fixar esse nitrogênio que está na forma de gás na atmosfera, esse nitrogênio vem para as plantas e elas se decompondo, ele vem para o solo. Então, eu estou
fornecendo nitrogênio, que é o elemento requerido por todas as plantas em maior quantidade. Ele é o elemento mais caro, é o adubo mais complexo para a gente trabalhar, para a gente adquirir, mais oneroso, é aquele que mais se perde, é aquele que mais contamina as águas. Então, utilizar plantas para fixar nitrogênio, para descompactar o solo, para rotacionar, para quebrar ciclo de pragas, eu chamo isso de adubação verde, eu chamo isso de manejar bem o meu solo para conseguir produzir. Nós temos aqui, nessas imagens, uma forma correta de manejar uma área e uma forma incorreta. Vocês percebem que aqui as plantas foram cultivadas no mesmo nível, a mesma altura que essa linha está, ela segue na mesma altura em relação a todas as outras. Então, quando a água da chuva desce, cada linha dessa funciona como uma barreira e vai atritando nessa água, fazendo com que essa água da chuva perca velocidade. Agora, essa maneira de cultivar, morro abaixo, ela não impõe limites à descida da água das chuvas, para aquelas chuvas em grande proporção, de grande volume, né? Então, quando eu cultivo morro abaixo, eu não tenho obstáculo para a água, eu não tenho barreiras para fazer com que essa água perca a velocidade e infiltre. Então, fica muito mais claro isso na foto aqui de baixo. Quando eu tiver uma declividade e eu cultivar morro abaixo, eu favoreço ainda mais que a velocidade da água seja maior, que o arraste de solo seja maior, que esse solo meu fique degradado muito mais rapidamente. Então, cultivar em nível é uma prática que ajuda a gente a conservar o solo. Cultivar em nível é plantar no sentido transversal do terreno. Outra prática conservacionista mecânica é construir canais para que funcionem como barreiras, né? Barreiras que vão armazenar a água da chuva e conduzir de forma lateral ao longo do terreno, e não rasgando a superfície do terreno. Então, esse seria mais um modelo de uma prática mecânica, né? Aquela que eu preciso de máquinas. Outra prática que eu utilizo máquinas e que ajuda a conter as erosões são a construção das bacias de captação. Vocês percebem que a gente tem aqui uma estrada com várias bacias construídas aqui na lateral para receber a água que desce nessa estrada. Então, a função é armazenar essa água e proporcionar que essa água armazenada em cada bacia se infiltre na minha área. Quando eu não tenho essas bacias, essa água vai descer morro abaixo, vai causar um estrago, vai levar adubo, vai levar semente, vai levar a parte mais fértil do meu solo. Então, construir as bacias para receber e armazenar é uma prática de conservação do solo. Então, aqui a gente tem uma bacia sob um outro ângulo, né, de uma maneira mais clara. Aqui também bacias, e aqui a gente vê também cortes nas estradas para receber as enxurradas, e aqui uma elevação para que a água não passe por cima desse, vamos dizer assim, quebra-mola. Então, na verdade, a função desse obstáculo na estrada é impedir que a água corra por cima da estrada, causando estragos na mesma. Então, aqui a gente também tem bacias construídas na lateral, para que toda a chuva que cair nessa estrada, já que esse solo é compactado propositalmente, para que a água não infiltre, para que essa estrada não fique cheia de lama, eu preciso destinar essa água que cai na estrada para um local onde vai haver infiltração. E esse local seria as bacias de captação. Outra prática conservacionista mecânica, que é aquela que eu uso máquinas para eu construir as estruturas, é o terraço. Então, terraceamento é quando eu construo uma estrutura transversal. Se eu tenho terreno nesse sentido, declive, eu vou construir o terraço transversal a essa declividade. Então, eu vou cortar uma parte para construir o canal, e esse solo que eu tirei, eu vou construir um camaleão, um montante, para que essa crista ela funcione como uma barreira, para que a água bata ali e não desça morro abaixo. Então, aqui nós temos tipos de terraço com uma base mais estreita, para quando a declividade é muito grande. E eu tenho terraços de base larga para quando o meu solo é mais plano, a declividade dele é menor. Então, aqui eu mostro para vocês uma área, uma vista aérea, onde os terraços foram construídos.
Então, tem um canal, que é a parte mais profunda, e uma elevação, para que a água que cair nesse canal não passe por cima dessa crista, e ela permaneça nesse canal e infiltre no meu solo. Então, esse é o objetivo dessas construções, que muita gente chama de curva de nível, mas o termo correto é terraço, e ele é construído em nível, certo? Então, o manejo capaz de conservar a qualidade do solo e da água, o que ele tem que incluir? Que práticas que ele tem que incluir? Ele tem que produzir mais matéria orgânica, mais resíduos para aquele solo, porque a matéria orgânica sempre age organizando o solo, aumentando a infiltração, amarrando esse solo. Ele tem que produzir material para manter a superfície do solo protegida e coberta, para reduzir a velocidade da água que escoa nessa superfície, aumentando a sua infiltração e mantendo a sua fertilidade. Lembrando que se a água ela percorre sem nenhum limite, ela arrasta a camada mais fértil do solo, que é a primeira. Então, os primeiros 5 centímetros do solo são os mais férteis. Se eu permitir que esses primeiros 5 centímetros sejam arrastados, o meu solo já perdeu de uma forma muito intensa a sua capacidade produtiva. Para recuperar, leva muito tempo, é muito devagar e é muito caro. Demanda muita prática, demanda custo, tempo, certo? Então, eu preciso entender a fragilidade do meu solo e escolher o que ele suporta, o que ele não suporta, que práticas eu preciso inserir ali para manter o meu solo conservado e, por consequência, a qualidade da minha água na região também conservada. Certo? Então, aqui nós temos um solo produtivo, mostrando essa primeira camada mais fértil, com um bom teor de matéria orgânica, mostrando aqui uma área muito bem manejada, com resíduos na superfície, e mostrando o que é um solo estruturado. É um solo cheio de torrões, porque quem ajudou a formar esses torrões é a presença da matéria orgânica e da argila. Então, quando eu tenho esses torrões, eu tenho uma organização que permite uma boa infiltração da água no solo. E também uma boa capacidade de manter esse solo úmido por mais tempo, a partir do momento em que as chuvas param, cessam. Então, os torrões, eles têm a função de armazenar água no seu interior. E entre um torrão e outro, eu tenho macroporos, que é onde essa água vai atravessar até chegar no lençol freático. Certo? Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês precisem, eu estou à disposição no IFMT Campo São Vicente e esse é meu e-mail institucional. Obrigada. Até a próxima.